E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 5 do Brasileirão. É isso aí, então segue com a gente, já deixa o like, né? Você que é novo aqui, dessa moral, se inscreve aí. E você que já é antigo já sabe o que fazer, né? Vai preparando seus palpites para jogar aqui embaixo, valeu? É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem intuito de dar dica de aposta, é apenas uma resenha entre mim e o Felipe e uma análise lógica que a gente acha que pode acontecer nos jogos. Vocês fiquem à vontade. É isso aí, vamos lá. Passando os resultados da rodada passada, ainda não foi aquela rodada que a gente gosta, mas já começou a apresentar alguns resultados. Cruzeiro venceu o Santos por 2-1, nós dois confiamos na vitória do Cruzeiro. Boa. O Atlético venceu o Flamengo por 2-1, eu cravei o placar. Boa, ótimo. Bahia venceu o Coritiba por 3-1, nós dois confiamos na vitória do Bahia. O Botafogo venceu o Galo por 2-0, eu confiei na vitória do Botafogo. E o Goiás, né, levou 5 aí do Palmeiras, nós dois confiamos na vitória do Palmeiras. Mais ou menos. Se for olhar, tá melhor do que a última e pior do que vai ser agora, porque a gente vai ser melhor. É isso aí. Entendeu? A ideia é essa. Vamos lá então, mano. Já começando aí a próxima rodada, sem muita delonga. Santos e Bahia. Vamos lá, vamos começar já com um empate 1-1, na minha opinião. Santos segue bem estável no Brasileirão, né? Tá 2 derrotas seguidas, porém foram fora de casa. Em casa ainda não perdeu esse ano, vale lembrar. Costuma marcar pouco, levar poucos gols, você já está acostumado a saber. Já o Bahia está embalado aí, 3 vitórias seguidas, marcando 8 gols e levando apenas 1 nessas vitórias, né? Geralmente seus jogos são bem movimentados com bastante gols, ao contrário do Santos. E para dar mais moral ainda, tá 3 jogos sem perder para o Santos. Mas pelo jogo ser na casa do Santos, eu consegui achar um equilíbrio nessa partida, apesar do Bahia estar na fase muito boa. Então por isso, 1-1. Maravilha. Eu vou de Santos 1-0, cara. Santos realmente não vive seu melhor momento, mas como você disse, em casa, muito forte, invicto. Bahia, já ao contrário, vive um melhor momento, né? Defesa, inclusive, sofrendo poucos gols. Mas confronto na Vila, o histórico é muito melhor para o Santos. Eu vou de 1-0 aí por ser em casa. Show. Bragantino e América Mineiro. Na minha opinião, o Felipe Bragantino vence por 2-1 o América Mineiro, né? O Bragantino está 4 jogos sem vencer. Últimos 5 jogos, né? Empatou 3 vezes. Tem que aproveitar o fator casa, lógico. Suas duas vitórias nos últimos 10 jogos foram jogando justamente em casa. Já o América tá mal também, né? São 3 derrotas seguidas e 4 derrotas no campeonato. O time tem a pior defesa do campeonato e fora de casa não vence a 4 jogos seguidos. Pela soma dos fatores, vou confiar no time da casa, o Bragantino 2-1. Show, eu vou junto contigo, mas vou de 3-1 pro Bragantino, que não vive realmente um bom momento, né? O ponto positivo você já trouxe, que são as vitórias dentro de casa. América Mineiro aí, sequência horrível, né? Muitas derrotas, fora de casa muito pior, né? Defesa muito vazada. Ambos em momentos ruins, então eu vou pelo fator casa mesmo, Bragantino 3-1. Show. Internacional e Atlético, Alisson. Vamos lá, mano. Eu vou de 2-1 pro Inter, esse jogo, né? O Inter tava numa invencibilidade boa, até perdeu a última partida pro São Paulo, mas não tira boa fase. Vai contar com o fator casa, que já que não perdeu ainda esse ano no Beira-Rio, né? Ele tem um tabu de 3 jogos sem perder pro Furacão direto. Já o Atlético está embalado com 2 vitórias seguidas, sendo as 2 de virada, vale lembrar. Porém, esses últimos 3 jogos fora de casa perdeu 2 vezes. A equipe que é boa em casa e ruim fora de casa. Últimos 4 jogos, ambas as equipes marcaram e todos os placares foram por 2-1. Isso é legal de ficar ligado. E tem que ficar ligado também na defesa, que vem levando gol a 6 jogos seguidos. Então, intervence, eu acho que as 2 equipes marcando. Show, eu vou de Inter 1-0, cara. O Inter não consegue uma boa sequência de vitórias, mas como você já trouxe, segue invicto em casa, então muito forte em casa. E os jogos, a maioria com média baixa de gols, né? Sim. Sempre faz 2 golzinhos, 1 golzinho e tal, fica nessa média aí. Furacão vem bem nos últimos jogos, mas fora de casa manda mal, seus melhores resultados em casa. E os últimos confrontos entre eles no Beira-Rio, o Inter levou a melhor. Então eu vou de 1-0 pro Inter. Show. Flamengo e Goiás. Vamos lá, Flamengo 3-1 na minha opinião, né? O Flamengo tá 3 derrotas seguidas no Brasileirão, levando gol nos últimos 5 jogos. E nos últimos 5 jogos, ambas as equipes marcaram, vale a pena ficar ligado. Tem um tabu aí gigante, né? De 8 jogos sem perder pro Goiás, que dá muita moral. É o Goiás, né? Que tá muito mal, já soma 3 derrotas no Brasileirão, marcou apenas 2 gols nos últimos 3 jogos. E das 7 derrotas desse ano, 6 delas foram fora de casa. Então tudo indica que o Flamengo vai ganhar, apesar da má fase do Flamengo. É um jogo que o Flamengo, né, pra minha opinião, golear em casa e voltar a animar a torcida. Maravilha, primeiro placar igual, mano, eu vou contigo aí 3-1, Flamengo, né, na verdade os dois times vivem momentos muito ruins, até parecidos, sem conseguir
uma sequência de vitória, né, sofrendo bastante gols, e os dois também com os resultados um pouco melhores quando jogam dentro de casa. Sim. O fator casa aí pro Flamengo é a hora, né, de começar a apresentar algum resultado positivo, então o Flamengo 3-1. Cuiabá e Atlético Mineiro. Vamos lá, 1-1 na minha opinião esse jogo. Cuiabá venceu a primeira no Brasileirão, né? Contra o Coelho fora de casa. Seus 4 jogos no Brasileirão, ambas as equipes marcaram. Sempre acontece na maioria das vezes. Sempre acontece na maioria das vezes, foi meio estranho, mas tudo bem. Em casa tem uma derrota e um empate até o momento, né? E fato positivo é que tem apenas uma derrota em casa na temporada completa. Então, se é para acreditar no Cuiabá, que seja em casa. O Galo, né, parecia que embalar, mas voltou a perder. Fora de casa vem muito mal. 4 jogos sem vencer seguidos. O fato positivo é que está 4 jogos sem perder para o Cuiabá. E né, aquela inconsistência que o Atlético Mineiro sempre passa, tá passando por aí com esse técnico e tudo mais. Então por isso eu acredito que 1-1 é um bom placar, já que o Galo mesmo fora de casa vai dar um trabalho. Show! Eu vou de Galo 2-1, cara. Apesar de ter terminado aquela sequência sem perder, né? Mas perdeu para o líder Botafogo embalado. Sim. O Galo tem feito bons jogos, só não consegue alguns resultados, né, da forma que acontece no jogo. Vem jogando bem, mas acaba não vencendo em alguns jogos. Cuiabá, né, altos e baixos, conseguiu essa última vitória aí fora de casa, mas até então não venceu no Brasileirão dentro de casa. Enfim, são campanhas ali não boas dos dois times. Eu vou de Galo pelo elenco mesmo, 2-1. Palmeiras e Grêmio. Vamos lá, 2-0 para mim, Palmeiras em casa, né? Palmeiras segue embalado aí, 3 vitórias seguidas, 9 jogos sem perder. E dos últimos 10 jogos venceu 7 vezes. Ou seja, a equipe que, né, não gosta muito de empatar, gosta de vencer. Esse é o lado bom do Palmeiras. Já o Grêmio está 3 jogos sem perder, porém foram 2 empates nessa sequência. Suas únicas 2 derrotas no ano foram justamente fora de casa. Os últimos 3 jogos, ambas as equipes marcaram, vale a pena ficar ligado. E o fato negativo é que está 4 derrotas seguidas contra o Palmeiras. Então, pela soma dos fatores, o Palmeiras jogar em casa, que é muito forte, acredito na vitória do Palmeiras nesse momento de estabilidade do Grêmio. Show, eu vou de Palmeiras 2-1, pela soma dos seus fatores também, vou aproveitar aí sua contabilidade e trazer pra cá, né? Palmeiras embalado, ataque bem, defesa bem, invicto em casa, tudo dando certo conforme o Palmeiras vem fazendo todos os anos, né? E o Grêmio, apesar de estar numa fase boa, você trouxe o ponto principal, na minha opinião, que é os piores resultados serem fora de casa, né? Manda bem melhor dentro de casa do que fora. Vou de Palmeiras 2-1. Show. Cruzeiro e Fluminense, Alisson. Jogão, mano. Jogão que eu quero assistir. Pra mim vai ser Fluminense 2-1, mesmo fora de casa. Cruzeiro tá na boa fase, já são 4 vitórias seguidas. E nessas vitórias levou apenas 1 gol. Além de estar 3 vitórias seguidas jogando em casa. Já o Fluminense Brasileirão não vence 2 jogos seguidos, né? Sinal de alerta aí. Os últimos 3 jogos, ambas as equipes marcaram. O Fluminense sempre abre o jogo ali para fazer, levar gol. Os últimos 5 jogos também teve 2 ou mais gols, né? Então sempre são movimentados. O fato positivo é que não perde para o Cruzeiro há 6 jogos seguidos. Então, mesmo sendo fora de casa, acredito na vitória do Fluminense, aí 2-1. Eu vou de 2-2, mas essa sua última frase aí do histórico também pesou bastante. Eu pensei muito nisso, mas vou de 2-2 pelo equilíbrio. O Cruzeiro vive talvez aí seu melhor momento, né? Com essas vitórias seguidas, defesa muito bem. E o Fluminense deu aquela caidinha de resultado, mas não muda que vem jogando bem, não muda que está numa fase boa. Né? E a gente tem uma expectativa muito grande de gols nessa partida. A gente pode ser surpreendido, mas a ideia é que realmente tenha bastante gols. Então eu vou de 2-2 aí nesse equilíbrio. Show. Coritiba e Vasco, Alisson. Vamos lá, Vasco 2-1 na minha opinião, né? Mesmo fora de casa. O Coxa ainda não venceu no Brasileirão, né? Tá muito mal. E no geral tá 6 jogos sem vencer. Levando gol nos últimos 7 jogos. Defesa vem mal, ataque vem mal, enfim. Já o Vasco tá 3 jogos sem vencer, levando gol nos últimos 5 jogos, sempre leva um golzinho ali. E nesses jogos, ambas as equipes marcaram 4 vezes. Só a única vitória no campeonato foi justamente fora de casa, vai lembrar, na estreia contra o Atlético Mineiro. Então, pela má fase do Curitiba e o Vasco tá um pouquinho melhor que o Curitiba no momento, mesmo sendo fora de casa, fiz a vitória do Vasco 2-1. Cara, eu vou de 1-1 nesse jogo, mas pensei muito próximo do que você passou, né? O Vasco tá um pouco melhor, realmente. Apesar de não conseguir os mesmos resultados da primeira partida, mas não vem jogando mal, né? Faltam alguns detalhes ali. O Coxa realmente está desesperado, não consegue mais vencer, nem o fator casa, que no passado ajudava tanto, não tem mais ajudado, né? Mas eu vou nesse equilíbrio pelo fator casa, o time precisa voltar a vencer, então pelo menos um empatezinho aí já ajuda ao time mandante, né? Então 1-1. Botafogo e Corinthians. Agora aquele momento, né, que eu acho que nós dois vamos colocar a vitória pro Botafogo. Eu vou de 1-0 contra o Corinthians, não vamos zicar. Felipe não zicou na rodada passada, então nossa rodada também não vai zicar.
Ou é eu que sou o problema, vamos ver. Botafogo tá embaladíssimo aí, 14 jogos sem perder, invicto no Brasileirão. Últimos 5 jogos, em 4 deles marcou 2 vezes ou mais, ataque vem muito bem. Já o Corinthians está 3 jogos sem vencer, últimos 5 jogos venceu apenas uma partida. Últimos 5 jogos também, 4 vezes, ambas as equipes marcaram, vale a pena ficar ligado. O fato positivo é que no confronto direto já são 3 vitórias seguidas contra o Fogão. Mas pela boa fase, eu acredito muito na questão de boa fase, então vou de 1-0 para o jogo ser difícil, mais vitória do Botafogo. Mais uma vitória no Brasileirão e pro líder. Né? É isso aí. Eu vou de 1-0 também pro Botafogo. Se for pra zicar, a zica tá feita, né? É, vitória, placar igual. Placar igual. Agora deu medo. Vamos ver. Botafogo você já trouxe, né, cara? Sequência absurda de invencibilidade. Eu, sinceramente, não lembro a última vez que o Botafogo teve uma fase tão boa. Não digo nem só na Série A, né? Mas essa sequência de vitória, jogando bonito. Tá bem demais, de bem em casa, bem fora, não tem mais essa. Já o Corinthians é o inverso, né? O Lucha tá lá tentando ajeitar o time, mas ainda não deu tempo, o time tá sofrendo. Conseguiu um empatezinho chorado dentro de casa na última rodada. Enfim, as coisas não estão dando certo, né? São situações bem diferentes. Eu vou de Botafogo 1-0. Show. E pra fechar, isso, Fortaleza e São Paulo. 2-1, na minha opinião, Fortaleza tá 4 jogos sem perder. Em casa só perdeu 2 vezes no ano, né? Ataque vem marcando muito, né, Felipe? Nos últimos 17 jogos, deixou um golzinho ali pelo menos, marcando 16 gols nos últimos 5 jogos. Que ataque poderoso. Já o São Paulo tá 6 jogos sem perder, últimos 5 jogos fora de casa perdeu apenas uma, tá sabendo jogar fora de casa, né? Ponto positivo é sua defesa, Felipe, só levou um gol nos últimos 5 jogos. Fato negativo é que não vence Fortaleza 6 jogos seguidos, ou seja, é um jogo de um ataque muito bom contra uma defesa que vem muito bem. Então vai ser bem curioso assistir esse confronto, mas acredito que vai ser um jogo aberto aí, 2-1, Fortaleza, na minha opinião. Maravilha, eu vou de Fortaleza 1-0. Pelo que você trouxe, Fortaleza vem com um ataque bem, mas a defesa do São Paulo também vem bem demais. Então pode ser um jogo aberto, mas às vezes de poucos gols ou de mais gols, né? Tudo pode acontecer. Vai ser um jogo legal de se assistir. E você já trouxe Fortaleza bem demais em casa, ainda invicto no Brasileirão. Não 100% com o Botafogo, né? Mas não perdeu. E o São Paulo melhorou muito, né? Com a chegada do Dorival. Parece que o time já está se encaixando, já apresenta um esquema bem melhor do que vinha com o Rogério. Então vai ser um jogo legal de assistir, mas eu vou de mandante aí, Fortaleza 1-0. Show de bola, galera. Então esse foi os palpites da quinta rodada. Espero que vocês tenham gostado. E lógico, deixe o comentário de vocês aí. Vamos ver se alguém crava, né? E se cravar, galera, fique ligado, né? Comente o comentário de vocês falando que cravou, os placares, que aí fica mais fácil de visualizar, tá? Isso aí, cravar 3, hein? Cravar 3. Cravar 1, 2 tá legal, mas cravou 3, aí imitou. Aí imitou. Valeu, galera. Valeu.